Bom dia. Vou dar um tempinho aqui para as pessoas entrarem na live, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje no Sábado com a CRE. Hoje nós vamos abordar um assunto bem interessante que é sobre terapia ocupacional. Eu sou a Marina Luna, fisioterapeuta aqui na CRE. A CRE ela existe desde 2016, com o trabalho de reabilitação infantil. Nosso público-alvo são as crianças e começamos com esses projetos de live para que as pessoas tenham acesso à informação e dessa forma possam procurar a melhor alternativa de tratamento para cada criança. Vou esperar só a doutora Ellen conectar para a gente poder começar o nosso bate-papo, tá bom? Bom dia! Oi, bom dia! Tudo bem? Então tá bom. Essa é a doutora Ellen. Não sei se você quer que eu fale doutora, se chame só de Ellen, aí você que Não aí. precisa. Pode ser só Ellen? Só Ellen. Bom, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem, vocês? Também estou ouvindo bem. A Ellen, ela é terapeuta ocupacional, né? Tem um excelente trabalho aí na reabilitação infantil. Eu queria que você se apresentasse para a gente, contasse um pouquinho do seu trabalho, Ellen, para a gente iniciar as nossas perguntas e os pais começarem a te bombardear de perguntas. É verdade. Tá bom, é verdade. Precisa mesmo falar um pouquinho, né, da terapia ocupacional, porque até mesmo os pais, que às vezes até os filhos já fazem terapia, ainda tem dúvida, né, de qual é a formação do terapeuta ocupacional, de qual é a forma que o terapeuta ocupacional trabalha. Então, acho importante a gente esclarecer um pouquinho sobre isso primeiro, para a gente começar aí o nosso bate-papo. Eu sou terapeuta ocupacional, né? A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde. A gente faz, e para ser terapeuta ocupacional precisa fazer o curso de terapia ocupacional, né? Que é um curso de nível superior, com 4 anos de duração. Tem muita gente que pergunta, mas você fez fisioterapia? Não. O curso é de terapia ocupacional, né? É um curso superior. Apesar da gente ter o mesmo conselho, né, Marina, o CREFITO, mas são profissões diferentes, né? São profissões distintas. E depois de formada, a gente tem vários cursos de especialização próprios, né? Específicos de terapia ocupacional na reabilitação neurológica, na parte física. Então, tem vários cursos específicos também, né, na área de terapia ocupacional. E a gente trabalha, né, o terapeuta ocupacional, acho que a diferença do terapeuta ocupacional para outras profissões da área da saúde e da reabilitação é que a gente trabalha com as atividades do cotidiano, né, que são as atividades ocupacionais, né, que a gente fala. São as atividades que a gente desempenha durante toda a nossa vida. São atividades, por exemplo, no público infantil, né, que é o nosso tema hoje. As atividades de uma criança são as atividades, o desempenho escolar, o brincar, né, a participação social. Então, são atividades que a criança vai desempenhar durante toda a sua vida, né? Então, são nessas atividades, dentro desse público, né, dentro dessa área infantil, são nessas atividades que a gente vai intervir, né? São com essas atividades que a gente vai trabalhar. Acho que mais ou menos isso. As pessoas têm muita dificuldade de entender qual que é a diferença entre o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional, né? E acho que você começou a abordar de uma maneira mais clara que vocês estão preocupados em inserir esse indivíduo nas atividades diárias, né? Você Isso, tem esse papel. A gente vê muito essa colocação de que terapeuta ocupacional ele vem para brincar com a criança. Na verdade, você vem com o brincar para trazer a função, né? exatamente. Como é que você falasse um pouco sobre isso para a gente?
Essa também é uma pergunta bem comum, assim, né, para nós, terapeutas ocupacionais, porque o brincar, ele é um meio, né, Marina? A gente vai ter um objetivo específico, que o objetivo, ele sempre vai estar ligado a essas áreas ocupacionais, né, essas áreas de ocupação da criança, né? Então, se a gente tem um objetivo, a gente vai ter um meio para alcançar esse objetivo. E no público infantil, o brincar ele é motivacional para a criança, né? Ele é um meio que vai facilitar a gente alcançar esses objetivos. Então, através do brincar, a gente vai estimular as habilidades que a criança precisa desenvolver para desempenhar melhor esses papéis ocupacionais, né? Para ter um bom desempenho escolar, para ter uma boa participação social, para ter mais independência nas atividades de vida diária, né? Que são essas atividades do dia, que são as atividades do dia a dia, ter mais independência, por exemplo, na alimentação, no banho, né, nas atividades que toda criança precisa desempenhar, né? Que a gente vai trabalhar visando, né, tendo esse objetivo. E aí a gente trabalha bastante com o brincar, porque a gente usa o brincar como um recurso terapêutico, né, para estar alcançando aí esses objetivos. Vale ressaltar que, na verdade, eu já confundi uma vez, eu fui numa universidade, acho, e eu vi um terapeuta atendendo e eu jurava que era fisioterapeuta. E aí a moça falou, não, eu sou terapeuta ocupacional. Mas você tem que trabalhar só a mão da criança, né? Aí tem essa visão de que a fisioterapeuta ocupacional só trabalha a mão, não trabalha a pé. Ou o contexto Não, é isso, né? é, Gloriamente falando, vamos dividir fisioterapia e terapia ocupacional. Fisioterapia trabalha tudo e o cara do TO lá trabalha só as mãos. E não é essa a realidade. não, porque não tem como dividir uma pessoa, né? A pessoa não é só a mão, a pessoa não é só a perna, não é só o pé. A gente tem que olhar de uma forma global, né? E o desenvolvimento, ele é global. A gente não consegue estimular uma habilidade se outras estão defasadas, né? A gente precisa olhar essa criança, essa pessoa como um todo mesmo, né? E a gente vai estimular de forma global essa pessoa, essa criança. E aí, às vezes, o objetivo que a gente vai ter vai ser o mesmo objetivo, né? Na Fisio e na TO, por exemplo, a gente vai trabalhar ali com controle cervical, a gente vai estimular o controle cervical. A fisioterapia vai estimular com um objetivo, através de um meio. A terapia ocupacional vai estimular também o controle cervical com outros objetivos, né? Através de outros meios. Então, às vezes, e isso é legal, porque o objetivo ele tem que ser casado, né, em todas as áreas, tanto a físio, a fono, a TO, a gente tem que ter os mesmos objetivos e para a gente conseguir alcançar ali o melhor desenvolvimento possível dessa criança, né? Você falando agora, eu pensei numa coisa que eu acho que é legal a gente colocar. A gente começou, eu conheci a Ellen, pessoal, porque nós atendemos uma paciente junto, que é a Heloísa, e é bacana essa interação, porque a Elo está começando a ter controle cervical, né? E pensando nisso, o que é legal, Ellen, que quando eu treino o controle cervical da Heloísa, você dá uma função para esse controle cervical, né? É bacana isso, porque, Exatamente. entendeu? Eu estou ensinando ela a segurar a cabeça, mas para que ela tem que segurar a cabeça? Para ela entender, para ela pegar um brinquedo, para ela conseguir olhar para pessoas. E E aí, se ela, né? E se ela não tiver esse motivador, vai ficar muito mais difícil para ela conseguir, né? Ela precisa ter ali uma função para aquilo que ela está fazendo, para aquilo ter um sentido, né, para ela. Então, por que que eu vou segurar a cabeça? Por que que eu preciso olhar para cima? Por que que eu preciso manter a minha postura? Para ela ter uma função, né? Para ela ser mais independente naquela atividade que ela está fazendo, que é o brincar, que é participar ter a participação com a família, né? Então, ela está ali, ela está interagindo, ela está participando. Isso é importante, né? Então, a gente trabalhar junto é muito legal, né? Então, quando a gente faz um atendimento junto, que nem no caso da Elo, é muito bacana, porque aí a gente consegue
ter o mesmo objetivo e trabalhar de uma forma global ali. A gente consegue ter uma resposta muito melhor dela, né? Porque existem estudos, né, que falam que quando a criança tem uma atividade lúdica, uma atividade divertida, a aprendizagem é mais eficaz. E assim, com o terapeuta ocupacional, com esse papel de dar função, com esse papel de ensinar a criança a brincar, a pegar as coisas, a dar função, você consegue fazer até um tratamento de dupla tarefa, né? Porque você está treinando o controle cervical e ao mesmo tempo você está estimulando o sensorial dela, você está estimulando a visão dela. E isso que eu acho interessante a gente focar, porque infelizmente é uma coisa que poucos pais têm acesso, né? A gente O estímulo é muito maior, né? a resposta, né, de reabilitação para essa função é muito mais importante quando você consegue ter dois terapeutas juntos, né? O nosso sonho seria, né, que todo mundo pudesse Seria. ter em dupla, pelo menos, né? Com a físio, com a fono, né? Com tantos profissionais. É muito importante, né? O trabalho em equipe, ele dá um resultado muito melhor, um resultado muito mais forte, assim, né? Que a gente sempre consegue observar. Quando a gente consegue trabalhar junto, fica muito melhor, né? O desenvolvimento dessa criança é bem melhor, mais rápido. E eu queria que você falasse quando que um pai deve procurar por um terapeuta ocupacional. Marina, como a gente, né, o nosso objeto de trabalho são as ocupações humanas, né, que, como eu disse, né, no público infantil, são essas áreas, né, de desempenho escolar, de atividades de vida diária, a interação social, o brincar, né? Então, se essa criança ela tem alguma dificuldade dentro de alguma dessas áreas, seja por uma dificuldade motora ou por uma dificuldade cognitiva, por uma dificuldade sensorial, né, que a gente que pode acontecer também, por exemplo, uma deficiência auditiva, visual, né, qualquer tipo de deficiência visual, sensorial, mental, né, que entra os outros acometimentos, por exemplo, o autismo, né? Então, independente de qual seja a causa, né? Até mesmo, né? Eu estava comentando com uma mãe outro dia, até mesmo a falta de estímulo, né? Às vezes a criança não tem nenhuma dificuldade neurológica, sensorial, mas ela tem uma falta de estímulo, seja por qualquer motivo, né, que for. Então, se a criança ela não consegue desempenhar bem, né, corretamente esses papéis ocupacionais, né, se ela tem alguma dificuldade em qualquer uma dessas áreas, existe a possibilidade e a necessidade da atuação de um terapeuta ocupacional. Então, a identificação é mais ou menos essa. Se tem alguma limitação, alguma coisa que está atrapalhando o desempenho dessa criança na vida social, na escola, no brincar, na interação com as outras pessoas, na exploração do ambiente, né? Se essa criança tem qualquer dificuldade, seja por qualquer motivo, ou aparentemente nem exista motivo, né? Identificado ali, diagnosticado, ela pode ter a necessidade da intervenção de um terapeuta ocupacional, assim como de outros profissionais da reabilitação. E porque eu perguntei isso por quê? Porque existe muito essa questão. A terapia ocupacional também é um profissional de primeiro contato ou precisa de uma indicação médica para que a pessoa procure um terapeuta ocupacional? Não precisa da indicação de um médico, né? Não precisa. É que o que a gente vê na prática, geralmente, é que vem encaminhado de outras áreas, ou da área médica, ou da área de qualquer profissão da reabilitação, geralmente da físio, da fono, por falta de conhecimento das famílias, né? Por falta de informação mesmo, né? Mas não necessariamente precise da indicação de um médico. Por exemplo, não precisa ter
um encaminhamento médico, número de sessões. Então, isso tudo, quem fala, né, quem dá a, A quem diretriz faz vem o planejamento. Oi? a diretriz vem bem da terapia Isso, ocupacional mesmo. isso, mas não precisa de uma indicação para você procurar. Se você identifica no seu filho alguma dificuldade e você quer uma avaliação de um terapeuta ocupacional, você pode procurar em qualquer lugar que tenha o serviço, né, para uma avaliação. E aí é o terapeuta ocupacional que vai dar essa conduta, se tem indicação para uma intervenção de TO ou não. Acho que é interessante falar nessa questão, porque a fisioterapia também é assim, né? A gente teve uma live ontem e a gente tocou nesse assunto falando que, na verdade, o fato de você encontrar algum ponto no seu filho que te dá um alerta de que tem algo errado, você pode procurar o profissional, não necessariamente passando por um médico, né? Que são Não, terapias de primeiro contato. sim, e às vezes a própria família consegue identificar, né? Às vezes por ter outras crianças da mesma idade, e aí começa a perceber que tem alguma dificuldade, que tem alguma diferença de um filho para o outro, ou que às vezes até a criança é acompanhada com o médico e o médico também não consegue identificar, porque são coisas pontuais que às vezes em uma consulta médica o médico não vai conseguir identificar ali naquela consulta. Então, se a família ela percebe qualquer dificuldade, qualquer limitação dessa criança, ela pode procurar um profissional da saúde e que vai fazer essa avaliação. Uma coisa que eu percebo aqui na clínica que é como se a gente percebe como se a terapia ocupacional, mesmo ela sendo de papel fundamental na reabilitação infantil, ela fosse deixada mais de lado, né? Você tem crianças que fazem fisioterapia, que fazem Travou aqui, fono... Marina. Não ouviu? Quer que eu repita? Quero, travou aqui. A gente percebe aqui na clínica que a maioria dos meus pacientes, eles fazem fisioterapia. 100% aqui faz fisioterapia, né? E aí você percebe que, tipo, uns 20% fazem fono e acho que eu tenho um, dois que faz TO. E aí eu percebo que as pessoas não entendem o papel desses profissionais na reabilitação. Os pais, eles conseguem, né, separar isso. Tipo, eu quero que o meu filho ande. Então é importante que ele faça fisioterapia. Mas eles não entendem que todo o contexto geral, foi o que você falou, que a criança no global, ela não é só a perna para andar, né? Que ela também tem que ter esse estímulo da TO, o estímulo da fono para um desenvolvimento de excelência, né? E o que a gente percebe em relação a essa questão da terapia ocupacional, que existem muitos papéis que eles desenvolvem, né? E eles podem trabalhar a questão das cadeiras de roda, as questões das AVDs que ela faz a adaptação para que essa criança consiga se alimentar melhor, ela faz adaptação de mobiliário, se a criança precisa de uma cadeira para sentar melhor essa terapia ocupacional, a terapeuta ocupacional tem total papel nessa função. E o que eu acho interessante da gente fazer é tentar incrementar nessa reabilitação infantil essa terapia ocupacional, para que assim nós tenhamos um trabalho mais global, um trabalho mais completo, né? Porque foi o que a Ellen falou no começo da live. As crianças não são só os braços ou só as pernas, elas são todo um contexto. Eu, na minha experiência clínica, eu tenho percebido, na verdade, que uma criança que tem um padrão inadequado na marcha, às vezes esse padrão está vindo do membro superior, porque ele tem um encurtamento em cifose, ele tem um padrão inadequado de coluna. Então, isso acaba afetando, né, a questão de desenvolvimento. A Michelle está falando que o Arthur nunca passou com a terapeuta ocupacional.
Ela ajudaria, Michele, porque ela vai dar função. Porque, por exemplo, muitas crianças, elas não sabem dar função aos brinquedos, né? Elas pegam um carrinho e não sabem que ela tem que empurrar para que esse carrinho faça vrum, vrum. Ou ela pega uma bola, ela não chuta, ela joga com a mão. Ela não entende a função de cada brinquedo. E a TO trabalharia essa questão. A TO trabalha essa questão de coordenação fina e grossa, porque a fisioterapia também pode atuar nesse papel, mas a fisioterapia, ela, ela acaba atuando mais nessa questão de ganhar função motora, né, em relação ao desenvolvimento motor. Essa questão de afinar movimentos, ela acaba deixando terapeutas ocupacionais. Voltou? Voltou. A Thalita perguntou para você, uma família que não tem muitas condições de pagar por um TO, pegando vídeos no YouTube ajuda a desenvolver a criança, como profissional, o que você indicaria? Primeiro, né, para a gente falar de desenvolvimento, a gente precisa conhecer o desenvolvimento da criança, né? Então, como uma forma de fazer uma participação com a criança, né, a família, participar com a criança na atividade do brincar, excelente, mas não, pensando em terapia, precisa do acompanhamento de um terapeuta, né? Porque o serviço de terapia ocupacional ele tem vários lugares públicos, né, que tem esse profissional. Então, a família, ela não necessariamente precisa pagar pelo atendimento. Todos os serviços de reabilitação contam com o serviço de terapia ocupacional e é só você procurar pelo posto de saúde aí próximo da sua casa e pedir o encaminhamento para o serviço de reabilitação. Então, não necessariamente você precisa ter condições financeiras para pagar um profissional, né? Terapeuta ocupacional, fono, físio. Esses atendimentos, eles são oferecidos pela rede pública de saúde. Então, precisa sim ter o acompanhamento de um profissional, até para indicar quais são as melhores, né, atividades mais adequadas, né, o que precisa ser desenvolvido com a criança na fase que a criança tiver. Precisa de um acompanhamento de um profissional, sim. Então, é isso que eu indicaria. Se você não tem condição de estar pagando um profissional, de estar fazendo um acompanhamento particular, procure pela rede de saúde, né, mais próximo aí da sua casa. O posto de saúde ele vai encaminhar você para o serviço ideal. Eu acho que essa pergunta entra naquele tema que a gente falou, das pessoas verem de uma forma tão simples a terapia ocupacional e achar que só assistir um vídeo vai conseguir fazer o estímulo, sendo que tem a pegada, Isso. tem a questão da técnica, tem muitas coisas envolvidas que você pode até machucar, né, a criança. E tem a avaliação, né? Não existe uma receita de bolo, né? Não é toda criança que vai precisar do mesmo estímulo. E a criança, toda criança, ela vai receber um estímulo. Às vezes a gente pode dar o mesmo estímulo para duas crianças diferentes e cada uma vai ter uma resposta, né? Cada uma vai ter uma resposta mesmo àquele estímulo, e aí precisa ter o profissional para saber onde intervir, né? Como intervir. Não existe uma receita de bolo. Então, o que serve para um, o estímulo que serve para um não é o mesmo para o outro, porque não existem duas pessoas iguais, né? Não tem como generalizar isso. A gente até falou isso ontem, que podem ter dois diagnósticos iguais, mas a criança nunca vai ser igual. Nunca vai ser a mesma coisa. Sempre A existem criança questões sempre vai pontuais. responder. A criança sempre vai responder de formas diferentes, né? De acordo com os estímulos que ela recebeu, de acordo com a parte orgânica, genética e neurológica dela. Então, cada um vai ter uma resposta e cada um tem uma necessidade, né?
Então, precisa ter uma avaliação, precisa ter um acompanhamento, precisa ter a avaliação de como esses estímulos estão, como essa criança está evoluindo, né? Se está sendo benéfico, se precisa mudar a estratégia, tudo isso precisa ser avaliado, né? Num atendimento. Então, precisa, sim, de um acompanhamento. Eu até comentei com o pessoal no momento que travou, que você caiu aí, que você também, vocês, terapeutas ocupacionais, trabalham muito com adaptações, né? Na questão da criança na Sim. escola, na questão da criança em casa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Quando tem uma disfunção, né? Quando a criança ela desempenha de uma forma não tão satisfatória quanto poderia, né? A essas ocupações, a gente vai analisar e ver o que essa criança precisa naquele momento, né? A gente vai trabalhar para desenvolver as capacidades dessa criança, né? Tanto as capacidades motoras, a capacidade cognitiva, a capacidade de interação para auxiliar aí esse melhor desempenho possível, né, dessa criança, mas às vezes a gente ainda vai precisar de algumas adaptações, né? Então, o terapeuta ocupacional ele vai analisar e vai avaliar se precisa de adaptação para que aquela criança consiga desempenhar da melhor forma possível essas atividades. Então, tanto a gente vai trabalhar na pessoa, né, desenvolvendo as habilidades que estão deficitárias ali, quanto no ambiente, né? Como aquele ambiente pode favorecer a independência dessa criança. Aí, às vezes, a gente precisa fazer alguma adaptação. Por exemplo, né, existem muitas adaptações feitas na escola, né? Então, criança que tem dificuldade para utilizar o lápis, para utilizar a tesoura, às vezes a gente trabalha com adaptações de software, de adaptações em computadores. Então, criança que tem dificuldade para escrever, para segurar o lápis, se essa criança precisa de uma adaptação de um computador, de um tablet, de um programa específico para ela conseguir estar realizando aquelas atividades escolares. Em casa também são várias adaptações que a gente pode estar trabalhando. Isso vai depender da necessidade da criança, né? E aí você consegue otimizar a função por causa das adaptações que você fez, né? Você consegue deixar aquela Sim, função mais próxima do normal, porque você fez adaptações que proporcionam essa facilidade para a criança, né? exatamente. O objetivo sempre é que a gente utilize o menor número de adaptações possíveis, né? Se a gente tem necessidade, por exemplo, de usar uma órtese com uma adaptação, a gente vai trabalhar com essa órtese, com essa adaptação, com o objetivo de lá na frente a gente ir retirando esses recursos, né? Diminuindo esses recursos para que a criança crie possibilidades, né? De realizar com mais independência possível. Então, a gente vai trabalhar visando isso, né? A diminuição desses recursos terapêuticos. A gente vai usar quando for necessário. Quando tiver necessidade de fazer uso de algum equipamento, dispositivo de apoio, a gente precisa usar. Mas a gente sempre vai com o objetivo, né, de longo prazo, de médio prazo, tentando retirar esses recursos para que a criança seja mais autônoma e independente possível dentro das possibilidades dela, né? A Thalita está perguntando se existe alguma. Ela falou tempo hábil, mas eu acho que como se fosse meta. Tem tipo, eu preciso ganhar isso em tantos meses. Se na terapia ocupacional existe essa questão das metas, você define metas para os pacientes. O que existe é a gente traçar objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, a gente sempre tenta alinhar com a família e com os outros terapeutas quais vão ser os objetivos que a gente vai querer alcançar ali
de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. E aí a gente vai trabalhar para alcançar esses objetivos. Primeiro, esses objetivos de curto prazo, os de médio prazo e os de longo prazo, né? Não existe um tempo, não existe um prazo determinado. Em 2 meses tem que alcançar tal objetivo. Não, existe um objetivo comum, né, para todas as áreas da reabilitação que estão ali com aquela criança para alcançar. E aí a gente vai trabalhar para alcançar. Depois que a gente conseguir alcançar esses objetivos de curto prazo, a gente vai passar para os objetivos de médio prazo e os objetivos de longo prazo, né? Mas não necessariamente um prazo determinado de tanto tempo, tantos meses. Isso não, né? Isso é mais complicado. Porque cada criança é uma criança, a gente conversou sobre isso também. É bacana você definir esses objetivos para você saber se o que você está fazendo está dando certo, né? Se você precisa mudar o caminho. Exatamente. Mas é difícil você bater o martelo que em tantos meses você vai atingir tal função, porque não tem como controlar essa questão, né? Cada um se desenvolve de uma forma, né? Cada criança tem seu tempo, não tem como comparar uma criança com a outra, né? Às vezes a mãe fala, mas com 1 ano a outra criança, a fulana, já estava andando, estava assim, estava. Não tem como comparar, né? Um desenvolvimento de uma criança com a outra. Então, também não tem como a gente dar prazos definidos, né? A gente tem que trabalhar dentro das possibilidades da criança e alcançando e buscando sempre alcançar essas metas. E aí a gente vai trabalhando em cima disso, né? Eu percebo agora convivendo mais de perto com você na terapia ocupacional, que vocês têm uma certa atenção em relação à questão sensorial da criança, né? E assim, eu nunca tive esse olhar mais crítico para a parte sensorial. Eu queria que você explicasse até para mim, né, qual que é o papel dessa questão sensorial na reabilitação infantil? Por que que é tão importante essa questão dos sagus, das gelatinas, dos macarrões cozidos, esses negócios que vocês fazem aí, toda essa bagunça, qual é o papel disso na reabilitação infantil? É verdade, essa bagunça gostosa. Meus pais querem te matar, fique só assim de passagem. Marina, a gente trabalha mesmo bastante com essa parte sensorial, né? Sagu A não. Thalita falou que sagu não, sagu não. Porque a grande parte, né, da ativação neural da criança, ela é feita através dessas sensações que a gente recebe, né, no nosso corpo. Então, o sistema sensorial, ele é responsável por receber as informações do ambiente e levar para o nosso cérebro, e o nosso cérebro vai trabalhar ali para dar uma resposta adequada, né? Então, essa resposta adequada em forma de resposta motora, cognitiva, perceptiva, né? Então, a gente estimula bastante essa parte sensorial, que não é só, né, a parte tátil, né? Porque sensorial a gente tem um sistema integrado todo, né? Sistema sensorial todo integrado, que é a visão, audição, paladar, tato, vestibular, né? Proprioceptivo, que é pouco conhecido, mas que é muito importante para a gente. Então, a gente trabalha a gente estimula esse sistema sensorial para que a criança possa receber esses estímulos e transformar esses estímulos em respostas adequadas, né, naquilo que a gente está, no objetivo que a gente tem. Por exemplo, né, eu costumo sempre falar sobre isso. Uma criança que ela não tem uma dificuldade motora, que ela não tem uma dificuldade cognitiva, ela sempre vai estar andando, se movimentando, balançando, colocando a mão em coisas, pegando coisas, levando coisas à boca, cheirando, né? Então, ela vai receber esse estímulo de uma forma muito mais fácil do que uma criança que tem uma dificuldade, né? Que tem uma criança especial, por exemplo, que não anda.
Se a gente não oferecer esses estímulos para a criança não vai saber interpretar esses estímulos, né? Ela não vai ter o conhecimento desses estímulos. Se a gente não colocar o pezinho de uma criança que não anda, que não rasteja, que não engatinha, se a gente não colocar esse pezinho na terra, na areia, né, No sagu. em texturas diferentes, seja o que for, ela não vai ter esse contato por si só. Então, ela precisa da gente, né? Para a gente estar levando esse estímulo para ela. A parte vestibular é muito importante, né? Tanto para a criança, quando a criança não tem sozinha não consegue ter esse estímulo sozinha, ela não se balança sozinha, ela não tem, ela não vai deitar em algum lugar que balance, ela não vai utilizar um balanço num parquinho, a gente precisa fazer isso por ela, para que ela tenha essa sensação e ela saiba interpretar essa sensação. E aí o cérebro vai dando essas respostas motoras, né, essas respostas cognitivas, vai ativando, né, essa parte neural da criança, vai melhorando essa capacidade dela interpretar os estímulos e responder esses estímulos. Então, por isso que a gente trabalha tanto com a parte sensorial. Também, por exemplo, a gente tem facilidade de entender, por exemplo, que a gente está sentada, que a gente está com a mão aberta, ou que a gente está segurando alguma coisa. A criança que tem uma dificuldade, né, algum problema neurológico, ela não tem essa capacidade bem desenvolvida, né? Ela não tem essa percepção do corpinho dela. Então, quando a gente faz uma massagem mais profunda, quando a gente estimula a parte sensorial, a gente está dando informação para aquela criança de como está aquele membro do corpo dela. Então, que ela sente o bracinho, ela sente a mãozinha, ela sente a perna, a barriga, onde a gente está dando aquele estímulo. E aí ela vai perceber melhor. Ela percebendo melhor, ela tem mais capacidade de desenvolver a função. Então, quando a gente sente melhor esse membro, a mão, o pé, o braço, a gente consegue posicionar ele melhor, a gente consegue dar função para ele melhor. Se a gente não sente, se essa parte sensorial, tátil, proprioceptiva, que é, né, a sensação de como está esse membro, se está aberto, se está fechado, se está caído, se está do lado, quando ela tem essa sensação melhor, quando ela consegue perceber isso, fica muito mais fácil dela dar função para esse segmento corporal. E pensando, né, nessa questão de função, a gente percebe que muitas crianças, pelo fato de não ter a função nos membros superiores e até mesmo nos inferiores, eles acabam tendo indicação das órteses, né? Órteses rígidas e órteses, esqueci a palavra agora, que você pode usar as de neoprene, essas coisas assim, né? Eu Isso. queria que você falasse, porque isso também eu entendo como um papel mais efetivo do terapeuta ocupacional, né? Eu consigo prescrever uma órtese, mas eu não vou fabricar uma órtese. Quem vai fazer a órtese é você, no caso, né? Eu não tenho esse papel. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso pra gente também. A órtese ela é fundamental, né, para reabilitação, para habilitação de uma criança ou, né, de qualquer pessoa que tenha necessidade. Quando que tem a indicação de uma órtese, né? Sempre que tiver algum desequilíbrio daquela musculatura, né, daquele segmento corporal. Por exemplo, um bracinho, uma mãozinha muito molinha, né, que o punho fica caído, perde a anatomia funcional da mão, o polegar fica numa posição não funcional. Então, a órtese ela vai servir para alinhar esse segmento corporal e evitar deformidades, evitar contraturas, tanto quando há uma hipotonia quanto uma hipertonia, né? Uma espasticidade, que aí pode ter um encurtamento, né, da musculatura, pode ter uma deformidade. Então, a órtese ela vem para
para alinhar esse segmento corporal e deixar numa posição funcional essa mão, para a gente conseguir dar a função, né? E a órtese, ela, acho que nem todo mundo sabe também, né? A órtese, ela precisa ser feita na medida da pessoa, né? Ela precisa ser feita sob medida porque não existem duas mãos do mesmo tamanho, não existe uma anatomia igual à outra. Então, ela sempre vai ser feita sob... o ideal é que ela seja feita sob medida, né? Não adianta comprar uma órtese nesses lugares que vendem órtese pré-fabricada. A órtese, ela tem que ser de acordo com a anatomia da criança, da pessoa, respeitando as limitações, né? Se já existe uma deformidade, a órtese, ela não corrige, ela não vai corrigir, né? Ela tem que respeitar essa deformidade e evitar que essa deformidade ela piore, né? Então, ela tem o ideal é que ela seja introduzida logo no começo da reabilitação para evitar que tenha essas deformidades. Depois de um tempo, se já existe essa deformidade instalada, a órtese ela vai servir para alinhar, né, dentro do que é possível, mas ela já não corrige a deformidade instalada, né? E o que a gente vê também muito é um tipo de órtese, né? Então, todo mundo tem indicação de uma órtese de posicionamento, por exemplo. E não é bem assim, né? Precisa de uma avaliação específica do TO para ver qual o tipo de órtese mais indicada para aquela criança. Eu trouxe até aqui algumas, ó, para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, é a órtese de posicionamento de punho e dedos, né? Que é aquela mais conhecida, que ela posiciona, né, a mão toda, o braço todo, todo o segmento de uma forma funcional, que mantém a musculatura íntegra, a articulação, né, que respeite, ela ajuda as articulações a terem, né, a amplitude de movimento preservada, né, evita a deformidade. Ela é uma órtese super importante, mas não é a única, né, e ela é a mais conhecida, mas não é a única. E o uso de uma órtese não substitui o uso de outra. Por exemplo, a criança, a pessoa pode usar uma órtese de posicionamento noturna, né, ou de acordo com a orientação do terapeuta, e durante o dia ela pode fazer uso de outras órteses, né? Por exemplo, ó, a COCAP, que é essa órtese aqui, ela deixa ela é uma órtese funcional. Ela, dependendo, né, da indicação, depende da indicação, lógico, né? Se a pessoa tem indicação para uma órtese tipo uma COCAP, ela é uma órtese que deixa a mão livre, né? Ela dá suporte no punho, ela mantém o punho, né, numa posição funcional, então evita que a pessoa tenha esse padrão de punho, né? Ou esse que é mais difícil, mas geralmente é o punho em flexão. Ela evita isso daqui e ela melhora a função. Mas se a pessoa tem uma função com os dedos, né? Se a pessoa consegue segurar, pegar as coisas, ela é uma órtese funcional, que não vai atrapalhar a função e vai ajudar, né? No posicionamento, na prevenção aí das deformidades do punho. E aí tem, por exemplo, o abdutor de polegar, que é mais para aquela pessoa, ó, o abdutor de polegar, ele é mais para aquelas pessoas, as crianças, que têm o polegar só aduzido aqui, né? Que fica aquele polegar empalmado aqui na palma da mão e não consegue ter função, porque a gente precisa desse movimento, né, da mão, né, para ter uma função melhor. E às vezes só o uso de um abdutor já é suficiente para deixar essa pessoa mais funcional, né, no dia a dia, uma órtese funcional também. Tem a órtese de neoprene, né, que você falou, que é uma órtese para quem já tem para aquela criança, né, aquela pessoa que já não tem que não tem o tônus tão alterado, mas que precisa de uma função ali sensorial naquele membro, que precisa de uma percepção maior, de um leve
posicionamento, né? Uma ajuda nesse posicionamento leve aqui. Então, tem vários tipos, né, de órteses. E aí precisa de um profissional para avaliar e ver qual é o tipo ideal de órtese ou quais são, né? Porque às vezes um tipo de órtese só não é o suficiente, pode ter indicação de mais de uma órtese. O ideal é que seja sempre feito sob medida e por um profissional, né, de terapia ocupacional. O que a gente vê é bastante essa dificuldade de até achar o terapeuta ocupacional para fazer as órteses, né? Porque nós temos não sei como que eles chamam, se são gesseiros ou os que fazem as suropodáricas, né? A demanda deles é muito maior, né? Eu sempre tenho pais perguntando, Mari, preciso de alguém para fazer a órtese suropodárica, eu tenho 5, 6 contatos. Mari, preciso fazer órtese para mão. Eu falei, eu tenho que procurar alguém para fazer. Porque o terapeuta É, ocupacional não faz esse papel, né? Porque como tem essa questão de função, não é qualquer pessoa que pode fazer. Tem que ter uma visão clínica para você poder fazer a órtese, né? é. A órtese de mão ela é mais difícil de você achar mesmo, porque tem que ser o profissional para fazer. Mas tem lugares, né, clínicas, tem até pelo SUS, as pessoas conseguem ter acesso às órteses, né? Precisa precisa ter um encaminhamento para um centro de reabilitação e com a indicação de órtese, né? Aí, chegando no centro de reabilitação, faz a avaliação pelo terapeuta ocupacional, que vai encaminhar para fazer essas órteses. Mas é um pouco mais difícil mesmo de achar, né? Ou é particular, clínicas, ou pelo SUS você consegue também. É interessante ressaltar que a Ellen comenta sobre o SUS porque ela trabalha num centro de reabilitação, Trabalho, né? No SER, né? Que chama, no ser. atendendo esse público e ela realiza todos esses trabalhos que ela está falando com a gente, ela realiza no SER e também tem esses atendimentos particulares dela, que foi onde eu conheci ela com a Heloísa, né? Eu acho importante a gente falar também, porque muita gente fala, né, que não tem acesso, tem dificuldade para achar, e realmente a gente sabe que não é fácil, né, mas que tem disponibilidade também pelo SUS, né? Então, não dá, não, a gente não pode deixar de falar para as pessoas terem essa informação mesmo, né? Que conseguem, que tem que ir atrás. Então, se tem necessidade e eu não tenho condição de comprar, de pagar uma órtese, é melhor você ir por esse caminho, procurar o acesso pelo SUS, que você tenha o direito, né? E consegue esse material, mesmo que às vezes demore um pouco mais do que o particular, mas é melhor assim do que deixar e falar, não consigo, não tenho acesso, por isso não uso, né? Por isso não faço uso, porque aí vai prejudicar a criança, né? Vai prejudicar o desenvolvimento que poderia ser bem melhor e por uma coisa que tem disponível aí, né? Que a gente consegue adquirir. Acho que é interessante, foi o que você falou. Depois da deformidade instalada, a órtese não vai conseguir corrigir isso, né? Até porque você não vai nem conseguir colocar a órtese depois de uma deformidade instalada e acaba se tornando cirúrgico. Então, o que você falou, é interessante que isso seja feito de maneira precoce, porque a órtese tem um papel preventivo mesmo, que a pessoa utilize para não esperar acontecer. É que as pessoas às vezes esperam acontecer para procurar por um Porque profissional, né? aí falar agora que está torto, que está com deformidade, precisa colocar uma órtese. Mas aí não vai mais resolver, né? Tinha que ter feito antes de instalar essa deformidade. Apesar que sempre dá para prevenir a piora, né? Porque a deformidade ela vai piorando, né? Ela vai piorando, vai piorando. Então tem que dar sempre para prevenir que isso fique cada vez pior.
Mas o ideal é colocar, começar a fazer o uso de órtese bem precoce, o mais precoce possível, para evitar que a gente tenha essas deformidades depois, né? A ideia aqui desse projeto Sabadão com a CRE é exatamente isso, é que as pessoas consigam entender que a intervenção precoce, o trabalho em equipe, ele só tem a acrescentar nessa reabilitação infantil, para tentar abrir a mente das Exatamente. pessoas. O fisioterapeuta não é o cara que é o centro de tudo, o fisioterapeuta só é o cara mais conhecido. Tem muita gente boa e muita gente com trabalho e com técnica boa que pode agregar muito mais na reabilitação infantil, né? Então, eu queria que você, para a gente finalizar, que está acabando o nosso tempo, que você falasse um pouquinho sobre isso. O que você acha, né? O que acho que você acha que poderia mudar em relação à reabilitação infantil para que as crianças tivessem mais uma parte mais produtiva nessa questão de reabilitação, entende? Eu acho que a informação é tudo, né? Porque muita gente não tem acesso por falta de informação mesmo. Então, eu acho que isso que você está fazendo é muito legal, né, Marina? Que é levar informação para as pessoas, né? É mostrar o trabalho de todo mundo, né? E a gente enfatizar que é o trabalho em equipe que faz a diferença, né? Que é quanto mais a gente trabalhar unido, quanto mais a equipe estiver falando a mesma língua, estiver com os mesmos propósitos e os mesmos objetivos, a gente vai conseguir resultados melhores, né? O meu trabalho influencia no seu trabalho, o seu trabalho influencia no meu trabalho, e a gente, quanto equipe, a gente se ajuda e a gente vai favorecer aquela criança, né? O nosso objetivo sempre vai ser a melhora daquela criança. Então, eu acho que as famílias buscarem informação, né? As famílias buscarem os seus direitos, as informações. Então, tem que ter esse movimento da família e dos profissionais de saúde, né? Que não são detentores do saber, né? Então, todo mundo tem que se ajudar e mostrar, né? E orientar essas famílias, né? Quanto ao que é melhor para elas, né? Então, acho que a gente, quanto profissional da saúde, a gente tem esse dever, né? De orientar as famílias que o que elas precisam buscar, o que elas precisam, né, a informação que elas precisam buscar, os serviços que estão disponíveis, o que pode ser feito por aquela criança, e a família também ter essa iniciativa de ir atrás, né? Então, não se contentar ali, faço a fisioterapia, né? Só faço a fisioterapia só, e tá bom. Não, vamos correr atrás, né? Porque tempo é importantíssimo, tempo é essencial. Se a gente perde tempo, a gente perde desenvolvimento, a gente perde muito, né? Então, correr atrás mesmo do tempo, né? Do tempo que essa criança precisa, né? Para desenvolver. Então, vá atrás, né? Quando você tem um filho, uma filha especial, procure sempre o que for melhor para ela, leia, procure na internet, fale com os profissionais, tirem dúvidas. Tem uma coisa que eu acho importante falar também, que já foi uma dúvida de uma mãe para mim, né? Por que a terapeuta leva a criança para a sala e depois volta 40 minutos depois e entrega a criança? Falou, olha, a conduta de cada terapeuta é individual, mas você nunca pode sair de uma consulta com dúvidas, né? Vocês têm que saber o que está sendo trabalhado, né? O que está sendo feito com a criança, por que está sendo feito aquilo, e isso tem que estar de acordo com os objetivos da família também, né? A família e os profissionais têm que estar juntos nessa. Então, nunca saia de uma consulta ou de uma avaliação ou de uma conversa com alguma dúvida. Procure sempre esclarecer, né? Tanto com um médico, com um fisioterapeuta, com a fono, entenda o que é o trabalho daquele profissional e o que aquele profissional tem de objetivo para o seu filho, né? Converse, fale, pergunte mesmo, assim, né? Tenta tirar tudo o que der
para você não sair com dúvidas. Que a gente vê muito, né, Marina? Às vezes até com o próprio médico, assim, que as famílias sempre estão em contato, tudo, mas sempre, às vezes, sai da consulta e chega na terapia, mas eu não entendi o que o médico falou. Não deixe isso acontecer, né? Tire todas as dúvidas, o profissional está ali, não é só para atender a criança, é para atender a família, né? Para tirar todas as dúvidas, para esclarecer, para explicar o seu trabalho. Então, acho que isso é super importante e isso vai fazer a diferença, né? Para a reabilitação das Beleza. crianças. Precisa ter esse diálogo, né? A gente terminou, nosso tempo vai acabar, daqui a pouquinho o Instagram derruba a gente, que tem o tempo certinho. Eu Ah, queria te agradecer, Ellen, foi demais a live, foi muito esclarecedor. obrigada. Eu acho Obrigada a interessante. você, parabéns pelo trabalho. Muito Pode legal, falar. viu? Muito legal o seu trabalho, parabéns. Eu estava um pouquinho nervosa, mas Mas agora já você estou falou com tranquila. clareza, você falou com clareza e os pais creio que conseguiram entender o papel. Existe muito mais coisa que o terapeuta ocupacional faz, tem as cadeiras de roda, tem a parte comportamental, tem a integração É, sensorial. Dá para fazer umas 3 lives aí tem no... vários assuntos, vários assuntos. Mas a gente, Se a gente como não tem, parar é um dia para cada assunto, né? como você não tem mais vergonha, a gente marca outra live com ela. Não tem problema não, né, Tá Ellen? combinado. Não, combinado, Mas eu Marina. quero agradecer vocês e a gente se vê na próxima, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigado, Ellen. Tudo de bom. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Um beijo. Qualquer dúvida, a gente está aí para responder.